Essa semana, a Torá conta uma das coisas mais importantes da sua vida que vai mudar completamente a educação dos seus filhos e os seus relacionamentos. Presta atenção, para isso eu vou te contar duas histórias. A primeira era de um garoto na escola que levou um brinquedo novo. E o que aconteceu é que outros garotos viram um brinquedo, eram crianças, e um deles ficou com inveja e pegou o brinquedo. O professor foi avisado, né? O aluno que tinha trazido o brinquedo novo falou: roubaram meu brinquedo, ele sumiu e não sei o que. E o professor falou: olha só, já que é assim, eu vou agora buscar esse brinquedo nas mochilas, nos bolsos de cada um dos alunos. Aquele aluno que tinha roubado efetivamente, o que, que ele fez? Ele ficou com medo e ele jogou na mochila de um terceiro amigo. Quando o professor chegou, ele descobre na mochila daquela pessoa, daquele garoto que era inocente. E ele não quis ouvir. Ele falou: mas não fui eu. Falou: como não foi você se está na sua mochila? Enfim, uma vergonha. E ele, naquele dia, volta para casa com uma vergonha imensa. E quando ele chega em casa, o pai fala: por que você chegou agora? O que, que aconteceu? Ele conta, o pai fala: seu ladrão, seu pequeno bandido, que coisa feia. Mas, pai, não fui eu. No final das contas, o pai realmente também pensou que era o seu filho que tinha roubado, não aceitou nenhuma desculpa, pediu desculpa para outra família. A continuação dessa história é que muitos anos depois, aquele rapaz que tinha roubado efetivamente o brinquedo, ele estava no dia do casamento dele. E quando ele estava se dirigindo a Rupá, ao lugar onde se faz o casamento judaico, o que acontece é que ele não consegue andar. O rabino fala: o que está acontecendo? Anda. Ele começa a chorar, todo mundo pensando que era a emoção do casamento, que também era, mas ele fala: eu não consigo, eu não posso. Falou: o que que houve? E ele desaba num choro. Ele fala: hoje eu estou casando aqui com uma mulher excelente, uma moça judia, religiosa, para fazer uma casa com valores eternos. Mas há muitos anos atrás eu fiz um mal muito grande a um amigo e eu soube que nesse dia ele também está casando com uma moça que não pertence à nossa cultura, aos nossos valores. Ele abandonou absolutamente tudo. E como eu posso festejar o meu casamento quando eu sei o que eu fiz com ele? Essa é a história número um. A história número dois, ela é verdadeira. As duas histórias são verdadeiras. A história número dois é de um rapaz que aos 9 anos não tinha nenhum sucesso na escola. O professor decidiu que não dava mais. Falou com o diretor, escreveram uma carta para a mãe dele. A mãe dele educava ele sozinho, o pai já não estava, e ela recebe a carta. O filho leva a carta de que ele deve procurar uma outra instituição de ensino. Quando ela abre a carta, ela tem uma vida tão difícil, ela educa ele sozinho, ela tem que sustentar sozinho. Ela lê a carta, ela começa a chorar e o filho fala: mãe, o que que houve? O que está escrito nessa carta? E é claro que estava escrito: olha, seu filho não tem capacidade, não tem inteligência e assim por diante. Ele vai, você tem que procurar uma outra escola para ele, no nível dele, porque aqui não é lugar para ele. Ela começa a falar para ele: meu filho, olha o que está escrito. Falou: olha, o seu filho é um rapaz com tanto potencial, ele é tão sagaz, ele é tão inteligente, que essa escola não é suficiente para ele. Nós recomendamos que você busque uma instituição de ensino ainda melhor para ele poder desenvolver todas as suas habilidades. O que aconteceu? Que esse rapaz, ele se chamava Thomas Alva Edison, aquele que inventou a lâmpada fluorescente, aquele que, na verdade, fez tantas outras invenções fantásticas ao mundo. E o que acontece é que Alva Edison, Thomas Alva Edison, ele, depois do falecimento da mãe dele, ele entra no apartamento dela, ele abre e vê aquela carta. E pela primeira vez ele descobre o verdadeiro conteúdo. E ele chora, ele fala: minha mãe me construiu. A gente aprende aqui dois casos. Dois casos, um caso em que o professor não sabe educar, não sabe iluminar, culpa, julga, e a mesma coisa o pai. É claro que tem outros erros na história, mas a nível de educação está claro.
E, ao mesmo tempo, a gente vê um outro caso de uma mãe que ela sabe o que significa educar, ela sabe como tem que ser um relacionamento de uma pessoa com outra. A Torá, nessa semana, ela dá a mitzvah, o preceito da educação. O preceito da educação vale para os nossos filhos, mas também para as pessoas que estão à nossa volta. Enfim. E aí vem o Rashi e ele fala uma palavra, lehazir. Lehazir, as pessoas falam, olha, tem que guardá-lo para ele não pecar, tem que adverti-lo. Só que a palavra lehazir também, diz o Baal Shem Tov, vem da palavra zohar, brilhar. A educação é você fazer o seu aluno, o seu filho, o seu amigo brilharem, tirarem aquilo que eles têm de mais bonito dentro deles. Isso é educação. Isso é o que Deus espera que a gente faça com cada uma das pessoas que a gente ama. A gente nunca vai demonstrar desapontamento, a gente vai sempre mostrar que a gente acredita, porque para isso que Deus botou a gente nessa situação. Então essa é uma das missões mais sagradas, e ela tem que ser feita da forma correta.